Cuidado com as guerras da tua consciência. Parte 03, dia 1 de novembro de 2025. E assim, meus ouvintes e leitores, você deseja ansiosamente saber quantas são suas iniquidades e seus pecados, e sua oração e, Senhor, faz-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Deixe-me instruí-lo, então, sobre como Deus responderá às suas orações. Deus tem mais de uma maneira de responder à mesma oração, e embora os caminhos sejam diversos, todos são igualmente úteis e eficazes. Às vezes acontece que Deus responde a essa oração, permitindo que um homem ou uma mulher caia em pecado cada vez mais grave. Em nossa última reunião na igreja, um irmão, ao relatar sua experiência de como foi levado a Deus, disse que não conseguia sentir sua culpa. Seu coração estava muito duro, até que um dia ele foi tentado a proferir uma inverdade, e assim que a pronunciou, sentiu que criatura desprezível ele era para contar uma mentira a outro, de modo que um pecado o levou a ver o engano e a vileza de seu próprio coração. E desde aquele dia ele nunca mais teve que reclamar que não sentia sua culpa o suficiente, mas, ao contrário, sentia-se culpado demais para vir a Cristo. Acredito que muitos homens e mulheres que foram educados moralmente, que foram treinados de tal maneira que nunca caíram em pecado grave, acham muito difícil dizer: Senhor, sinto-me um pecador. Ele sabe que é um pecador e sabe disso como fato, mas não pode senti-lo totalmente. E conheço homens e mulheres que muitas vezes invejam a prostituta e o bêbado, porque, dizem eles, se eu fosse como eles, sentiria mais amargamente meu pecado e sentiria que era um daqueles a quem Jesus veio salvar. Pode ser, embora eu espere que não seja assim, que Deus permita que você caia em pecado. Deus conceda que nunca seja assim, mas se alguma vez o fizeres, então terás motivo para dizer: Senhor, eu sou vil, agora meus olhos me veem, eu me abomino no pó e nas cinzas, por causa deste meu grande pecado. Ou, possivelmente, você pode não cair em pecado, mas ser levado à beira dele. Você já sabia o que era ser repentinamente dominado por alguma tentação ardente? Sentir como se a forte mão de Satanás o tivesse agarrado pelos lombos e puxado? Você não sabia para onde, nem porquê, nem como, mas contra a sua vontade, à beira do precipício de algum pecado tremendo. E você continuou e continuou, até que, de repente, quando você estava prestes a mergulhar no pecado, seus olhos se abriram e você disse: Grande Deus, como vim aqui, eu que odeio esta iniquidade, eu que a abomino, e ainda assim meus pés quase desapareceram. Que sua alma é como um depósito de pólvora, precisando apenas da faísca, e sobrevirá uma terrível catástrofe, que você está cheio de pecado, sombrio com iniquidade e artimanhas malignas, que só falta uma oportunidade e uma forte tentação para destruir seu corpo e sua alma, e isso para sempre. Às vezes acontece que é assim que Deus responde a essa oração, que sua alma é como um depósito de pólvora, precisando apenas da faísca. Um segundo método pelo qual o Senhor responde a esta oração é abrindo os olhos da alma, não tanto pela providência, mas pela misteriosa agência do Espírito Santo. Deixe-me dizer, meu ouvinte e leitores, se você algumas vezes tiver olhos abertos para ver sua culpa, você descobrirá que é a visão mais terrível que você já viu. Eu tive tanta experiência disso
quanto qualquer homem entre vocês. Durante 5 anos, quando criança, não havia nada diante dos meus olhos a não ser minha culpa. Pensei que não incito a dizer que aqueles que observaram minha vida não teriam visto nenhum pecado extraordinário. Mas, ao olhar para mim mesmo, não havia um dia em que eu não cometesse pecados tão grosseiros e ultrajantes contra Deus, que muitas vezes desejei nunca ter nascido. Conheço a experiência de John Bunyan, quando ele disse que gostaria de ter sido um sapo, em vez de um homem tão culpado que ele se sentia. Você sabe como é com vocês mesmos? E como, quando uma dona de casa limpa seu quarto, ela olha e não há poeira, o ar está limpo e todos os seus móveis estão brilhando intensamente. Mas há uma fresta na persiana da janela, um raio de luz se insinua e você vê a poeira dançando para cima e para baixo. Milhares de grãos sob o raio de sol. Está por toda a sala igual, mas ela não pode vê-lo apenas de onde vem o raio de sol. É assim conosco. Deus envia um raio de luz divina ao coração. Então vemos quão vil e cheio de iniquidade eu sou. Eu confio, meus ouvintes e leitores, que sua oração pode não ser respondida como foi no meu caso, por convicção terrível, sonhos terríveis, noites de miséria e dias de dor. Cuida, você está fazendo uma oração tremenda quando pede a Deus que Ele mostre sua maldade. É melhor você modificar a sua oração e colocar assim: Senhor, deixe-me saber o suficiente sobre minha iniquidade para me levar a Cristo, não tanto a ponto de me afastar dele, não tanto a ponto de me levar ao desespero, mas apenas o suficiente para me divorciar de toda a confiança em mim mesmo e ser levado a confiar somente em Cristo. Caso contrário, como Moisés, você pode ser constrangido a gritar em paroxismo de agonia: ó Senhor, mate-me, peço-te, imediatamente, se achei graças aos teus olhos, e não me deixe ver minha miséria. Ainda assim, porém, a questão prática se repete, e você me pergunta novamente: diga-me, como posso sentir a necessidade de meu Salvador? O primeiro conselho que dou é este: particularize seus pecados. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém e amém.